Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo sobre o Lingo, utilizando o Fast Marker Cluster. No vídeo anterior, então, nós criamos um mapa para cada UF utilizando o Fast Marker Cluster. E agora, nós vamos criar um mapa para cada região do Brasil. Então, nós temos 5 regiões, vamos criar 5 mapas, um para cada região, marcando as cidades que pertencem àquela região. Então, vamos lá. A nossa primeira matriz, que é a nossa tabela, possui as informações de localidade, UF, a localidade barra UF, que é justamente a junção dessas duas primeiras colunas, e a informação aqui de latitude e longitude. Se nós vamos separar por região, aqui não existe a região que essa cidade pertence. Mas nós temos aqui a informação da UF. Então, a partir da UF, nós podemos criar, então, outra tabela, que tem aqui as informações de UF e a região que aquela UF pertence. Observe que a informação de região poderia sim estar aqui nessa primeira tabela, mas para você não ter que ficar filtrando um por um, é mais fácil você criar outra tabela, listar aqui as UFs do Brasil e depois informar qual a região que aquela UF pertence. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui no Python é justamente juntar essas duas matrizes. O código que nós vamos utilizar aqui é a junção entre o código que nós já vimos do Fast Marker Cluster e o código que nós vimos quando fizemos isso daqui, só que ao invés de utilizar o Fast Marker Cluster, nós utilizamos o Marker Cluster. Vamos lá. Então, agora, nós vamos importar a tabela que possui as informações da UF com a região. Tendo, então, as informações que nós temos a informação da cidade e a UF, e aqui nós temos a UF e a região, nós vamos juntar as duas. Então, eu tenho uma tabela que se chama final, que possui as informações unidas aqui da tabela ler, que é a nossa primeira, e da tabela região underline UF, que é a nossa segunda. Depois, vamos pegar então essa tabela final e definir uma nova tabela, que se chamará tabela, que possui como um index a informação da região. Isso daqui auxilia na hora que nós vamos fazer os próximos filtros. Aqui nós temos o callback que nós utilizamos dentro aqui do Fast Marker Cluster, que é opcional, mas ele dá uma certa personalização adicional. Então, por isso, eu coloquei aqui. Ele poderia também estar aqui em cima ou um pouco mais para baixo, antes daqui da marcação, mas ele está justamente aqui depois que nós já temos as nossas tabelas. Precisamos listar quais são as regiões que nós temos. Porque aqui para o Python, eu não vou listar quais são as 5 regiões que eu tenho. Eu dou para ele uma matriz com todas as cidades, que é justamente a nossa tabela aqui, que é a nossa tabela final, com o index da região, e a partir disso, ele vai descobrir que nós só temos realmente 5 regiões aqui no Brasil. Depois, eu até peço aqui para ele imprimir quais são as regiões que ele encontrou. Por quê? Porque aqui ele vai listar todas que existem. No caso, ele vai ver que existe uma região para cada cidade, só que elas repetem. Tirando os casos que repetem, vão sobrar 5, que é justamente o que ele traz aqui de novo para a gente. Aqui então, nós temos o primeiro loop, que ele vai determinar quais cidades pertencem àquela região. Então, nós temos um dicionário aqui que se chama locais. Dentro desses locais, vamos ter 5 itens, um para cada região, e ele vai armazenar justamente a latitude e a longitude de todas as cidades daquela região, justamente com esse código daqui. Ele vai ter, então, o local justamente como o final aqui, a cidades que pertencem à região daquele loop. É o código também que nós vimos adaptado, né, no vídeo anterior, só que aqui antes nós tínhamos ao invés de região, era justamente a informação das nossas UFs. Então vamos captar as informações de latitude e longitude, criando uma lista com todas as latitudes e longitudes das cidades que pertencem àquela região. Por fim, então, já no nosso último loop aqui, nós temos de novo as regiões. Então, para cada uma das regiões que estão nos locais, observe que nos locais nós temos justamente
as 5 regiões que nós encontramos. Então, para cada região que ele for fazer aqui o loop, ele vai dar um print na região na que ele está trabalhando, ele vai criar um mapa para aquela região, ele vai marcar os marcadores utilizando Fast Marker Cluster, aqui. A data são justamente os pontos, que são os locais, que é isso daqui, ó. E você pode observar que isso daqui é exatamente o que nós tínhamos aqui anteriormente. Por fim, então, ele vai adicionar essas informações dentro desse mapa, e esse mapa daqui é justamente o que ele tinha acabado de criar aqui antes, ó, é o mesmo. E ele vai salvar essas informações aqui, conforme nós podemos ver aqui na última linha, dentro de uma pasta que se chama mapas, com o nome aqui que será justamente a região que pertence àquelas cidades. Vamos rodar aqui o nosso código e ver quanto tempo ele demora para solucionar. Então, eu apertei aqui F5 e a gente pode ver que é praticamente instantâneo. Ele já cria aqui todos os marcadores para a gente. Eu tenho aqui, então, a pasta onde tem os dados, conforme nós podemos ver, ó. E eu vou fazer aqui novamente. Vou arrastar aqui para o lado. E a gente consegue ver ele justamente criando aqui cada um dos arquivos. Eu apaguei, vou fazer novamente, ó. É praticamente instantâneo aqui a criação dos itens. Então, quando a gente abre isso aqui dentro do nosso navegador, nós vamos ver que temos os marcadores justamente naquela região. Conforme eu vou dando zoom, vão aparecendo mais os marcadores e eu tiro e ele vai tirando. Vou abrir aqui outros. Temos aqui o Nordeste. Esse ponto aqui é Fernando de Noronha, não se esqueça. Ele está lá no meio do mar, mas é Fernando de Noronha. A gente pode abrir outros locais. Vamos abrir aqui o Norte. Como nós podemos ver. E aí, com isso, justamente, ele cria os mapas das 5 regiões. Aqui nós fizemos com regiões, anteriormente nós fizemos com o F, e você pode fazer exatamente com o que você desejar. Não existe nenhuma restrição no que você pode fazer. Dependendo de como você tem informação, basta organizar e, dentro do seu código, informar exatamente o que você quer que o Python faça utilizando o Folio. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!